semana é sobre criação de conteúdo. Muitos de vocês me pedem para que eu fale mais e hoje eu vou estar participando de um talk sobre criação de conteúdo, onde vai ter outros criadores, outras pessoas que trabalham com isso, que vivem disso e que vão dar vários insights assim bem legais para você, entendeu? Então a gente vai estar gravando, mostrando para vocês tudo e já pega a sua canetinha de anotação aí, tá? Já pega o teu caderninho, porque se você quer viver disso, se você quer aprender como fazer, nem digo viver disso, porque tem muita gente que não quer, mas tem muita gente que quer aprender mais. Então, se você quer aprender mais, fica nesse vlog da semana, que é só sobre esse evento, mas que vai te render vários insights legais. Estamos indo pro talk agora, estamos um pouco atrasados, mas hoje tá um calor muito grande aqui em São Paulo. A gente tá aqui na Higienópolis, na estação Higienópolis. Mostra, amor, o solzão que tá hoje em São Paulo. E a gente tá com a princesa. Deixa eu gravar pra vocês verem, ó. A cara. Você quer, mamãe, um milkshake? Quer? De chocolate? Então tá bom. O moço vai fazer pra você, ó. Um milkshake de chocolate, igual você quer. Cuidado aí, moço. Fizesse um negócio para juntar os creators e fizesse talks e coisas legais. E aí, de repente, eu comecei a compartilhar essa ideia. Aí, Gil acreditou, Pietro acreditou, minha namorada Carol acreditou, minha irmã veio de Curitiba para ajudar e todo mundo realmente está acreditando nessa parada. É isso. Estética, identidade e conteúdos que engajam e posicionam muito bem sua marca pessoal. Para quem acha que precisa escolher entre performar e ser criativo, a Pitch mostra que a gente pode fazer os dois. Então vem pra cá, Pitch. Pitch não está. Pitch está aqui. Está lá atrás aqui. Bem-vinda. Dá uma pessoa. E para quem acha que criatividade não se ensina, ela ensina e ensina muito bem. Vem pra cá. Letícia e Marie. Então vem pra cá ele que é cronicamente online e tá ligado em todos os memes. João Vilar. Profissionais fazem as coisas difíceis parecerem fáceis. E você é profissional demais. Vem pra cá, Gabriel. Oi. Pô, eu peguei, porque Gabriel é ligado aqui. Ah, eu vou puxar o cabelo. Oi, Sander. Galera, eu vou começar já com uma pergunta para os três. Depois eu tenho perguntas específicas. Mas todo mundo aqui produz muito conteúdo. Quer dizer, todo mundo, abre parênteses, trabalha com quem produz. E eu quero saber de vocês o que quando vocês estão consumindo conteúdo, faz vocês pararem, assim, parar de rolar o feed e realmente consumir esse conteúdo. Quero saber de cada um. Eu crio conteúdo desde 2016, mas profissionalmente 2020. E aconteceu muita coisa, né? De lá pra cá muita coisa mudou, muita coisa continua mudando. E rolar o feed não tem sido mais o meu problema. Meu problema é ficar na minha página o dia inteiro vendo meus próprios stories. E eu acho que não é uma coisa que só eu faço. Então eu acho que se eu estivesse rolando o feed, eu ainda estaria mais calma. Acho que o que me deixa mais estressada hoje em dia é eu estar me vendo 24 horas para entender onde eu tô errando. Eu não sei, assim, mas eu sou muito sensitiva, assim, a fada sensitiva. Acho que todos vocês de criação devem sentir a mesma coisa. Mas parece que a gente sente quando é verdade, sabe? O que o criador de conteúdo posta, assim. Eu não sei, eu acho que é mais um terceiro um sentido, assim, que a gente tem, que eu sinto muito em você, assim, quando você posta Assim, pra mim, Aí quando tem que escrever, não sabe escrever. eu acho que é muito isso. Gente que cria com paixão, sabe? A gente consegue perceber quando a pessoa
ela cria com amor, ela gosta do que ela faz, sabe? Gente que fala sobre temas que não necessariamente são temas gerais, em que todo mundo vai se conectar, mas porque ela gosta muito disso e ela é muito nerd desse determinado assunto, sei lá, uma pessoa que é especialista em casa de botão de camisa. E aí ela só faz conteúdo sobre isso. Obviamente, sei lá, dependendo do tipo de habilidade dela, pode ser que ela consiga organizar ou não, mas ela vai agregando muito, sabe? De gente que também gosta muito de casinha de botão de camisa. Eu gosto daquilo que é diferente. Eu percebo que de repente surge. Tem um criador que eu sou fãzaço. E eu estou percebendo esse movimento da internet muito claro agora, que é o Cliver. Ele cria um conteúdo muito foda, muito autêntico. E aí a cada vídeo que ele lança, vem mais 50 pessoas fazendo coisa igual a ele. Aí depois ele lança um outro vídeo muito foda, aí vem mais 50 pessoas fazendo igual a ele. Então assim, quando de repente vem uma outra pessoa que, pô, maneiro, o Kleber tá fazendo uma parada, aí outra pessoa tá fazendo outra parada, e cada um vai encontrando sua linguagem. Eu acho que não que tenha que ser engessado, de tipo, eu não posso usar a mesma linguagem, mas às vezes o pessoal está replicando até a mesma linguagem, o mesmo texto, a mesma proposta, e, enfim. Então quando tem alguma coisa que eu falo, ixi, diferente, aí eu vou. Aí por isso que o meu conteúdo também é meio doido, porque eu falo assim, quero fazer um bagulho diferente aqui, tô nem aí pra nada. Eu quero botar o Will Smith na banner de divulgação. Estica a tela verde. Mano, vamos ver o que a gente faz. Bem, desse rolê de algoritmo, entender lógica, entender formato, ao mesmo tempo colocar a tua linguagem, falar de uma parada que é da tua comunidade, do teu jeito, debochada, autêntica, debô. Tá de debô hoje? Hoje tá de debô. É isso. Debô. Então eu queria saber, o que eu quero saber? Quando você vai criar seu conteúdo, tem alguma coisa que você pensa, pô, isso aqui precisa ter, tem alguma coisa que você fala, isso tem que ter para funcionar melhor? Eu falando deboche e cortando. Brincadeira. Eu acho que antes, quando ainda não era minha profissão de fato, quando não era o que me dava dinheiro, pagava minhas contas, eu fazia mais leve. E aí eu tento buscar isso em mim, porque senão eu fico me sentindo muito presa e tudo é gancho. A gente que sabe, às vezes, essa é uma frase legal, quando as pessoas falam que às vezes a ignorância é uma dádiva, sabe? É nesse quesito, porque você já sabe gancho, você já sabe não sei o quê. Ao mesmo tempo é ótimo, porque você também já sabe como você vai produzir, você sabe como o seu público vai aceitar. Mas às vezes você fica tão preso àquilo que você não consegue inovar. Como é que eu vou inovar nisso? Isso aqui é o que eu sei fazer, esse é meu gancho, pá. Isso aqui já está na sua cabeça. Como é que você vai inovar uma coisa que você sempre faz e sabe que dá certo, e aí até chegar a certo ponto que não dá mais? Aí começa a te bater o desespero. Pô, eu tinha um tanto de views naquele vídeo, porque eu sempre fiz assim, 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 e agora eu não tenho nada. Agora ninguém assiste. Agora... Às vezes você está sabendo demais. Vamos dar uma segurada. Porque quando a gente sabe muito, a gente... Normal fazer isso. Então, quando eu vou gravar um vídeo, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que não deixar a ideia passar. Porque se eu deixar a ideia passar, eu não gravo, eu não faço. Então, pra mim é muito importante eu manter minha criatividade em dia e a minha vontade em dia. Porque se eu anoto a ideia e deixo ela ali de stand-by, daqui a pouco ela vai estar toda roteirizada. Com começo, meio e fim, câmera em cima, câmera embaixo, gancho, desce, tira essa parte, joga na tela. Vai ter tanta coisa que vai perder aquilo que vários criadores estão fazendo e ganhando, né? Dinheiro fazendo, que é o prazer, a naturalidade, a vontade, o querer. Então, às vezes, o que eu gosto de fazer é exatamente isso, é não deixar a ideia ir embora. Então, peguei lá, tive uma ideia, que é um dos quadros que eu tenho, que eu falo sobre mulheres negras. 5 coisas que nós, mulheres negras, gostamos na vida de adulta. Mano, não roteirizo mais. Eu sei o que é. Eu ligo a câmera, as 5 coisas que a gente ama. Nossa, a gente ama chegar e mostrar o nosso cabelo. Antes a gente não fazia. Segunda coisa, a gente ama fazer tal coisa, mostrar. Então, eu vou criando ali de uma forma que eu não deixo passar a ideia, mesmo que pareça boba na hora.
Para quem está assistindo, que é o meu público, que tem essa dor de ser uma mulher negra, que tem essa dor de já ter passado por várias coisas relacionadas à aparência, para ela dizer, caraca, é isso aqui, olha aí, é isso aqui, a Pete tirando a peruca no meio do negócio, é isso aqui. E eu já fiz isso em alguns vídeos, de falar assim, cara, só seja você. E não foi porque eu roteirizei. Não tô falando que a gente não deve roteirizar, não é isso, tá, gente, calma. Mas tem coisa que é natural, que vai sair, que vai vir porque você já sabe fazer. Você já sabe. Então deixa a criatividade vir. Nossa, total. Eu já sou um cara que, tipo assim, deixa eu escrever cada palavra. E eu queria ter essa espontaneidade. Esse que é o doido. É importante para o nosso trabalho. Sim. Hoje em dia, se a gente não tem isso, a gente fica estressado, ansioso, se comparando, a gente se odeia. Se a gente não tirar um tempo para falar, cara, isso aqui vai ser espontâneo, tô nem aí, só 3 pessoas viram, mas eu fiz. Ah, tá nem. Eu amanhã gravando um vídeo. Solta o vídeo. Todo formado. Agora, em relação às trends, eu comecei com as trends, que foi muito importante para mim. Eu pegava as trends e usava. E na época das trends foi assim que surgiu o Reels. Então, muitas pessoas usavam os áudios que eu mesma criava. Então, eram áudios meus que as pessoas dublavam os áudios. Então, foi bem no comecinho das trends e tal. Então, até hoje dá certo pra mim. Eu pego uma trend, levo pro meu conteúdo. Quando eu levo pro meu conteúdo, a trend é, sei lá, sobre qualquer coisa relacionada a cabelo. Aí eu vou lá e trago pro meu conteúdo maquiagem, trago pro meu conteúdo, pro mundo da beleza. Vou trazendo a trend, mas aí eu não fico só na trend. A trend é pra chamar. É o que a gente já sabe, trend chama, mas não dá pra sobreviver de trend. No que eu tinha criado, na forma como eu tinha feito as coisas. Então, eu acho que é muito sobre isso. Não é muito um papo de, nossa, eu vou me elevar porque eu sou muito incrível. Tem que ter um equilíbrio aí. Mas você também não pode ser humilde demais. Outra coisa, né, da nossa conversa, que eu falei, eu disse pra ti, cara, na verdade não é virtude. Aí você falou, não, eu acho que é. Eu falei, acho que não. Eu acho que, sei lá, é meio... Se a gente for aprofundar nesse assunto, vai ficar muito tema, né? Vai mudar o tema. Enfim, é isso. Sejam autênticos, sejam os personagens principais da história de vocês. Vale muito a pena fazer isso. Comemorem as suas vitórias. Eu estou aprendendo a fazer isso agora, comemorar as minhas vitórias. É uma coisa que eu não fazia tanto. Às vezes acontecia um negócio gigantesco, já aconteceu muitas vezes de, sei lá, na CCXP tem um painel que foi feito pelo meu estúdio, era um negócio gigantesco, tipo, do tamanho dessa parede aí atrás. Eu passava pelo negócio e eu não conseguia sentir absolutamente nada. A única coisa que eu conseguia era olhar os defeitos e logo em seguida pensar, tá, não foi mais que a minha obrigação, agora qual é o próximo? E tipo, todo mundo que estava lá, e a galera do staff e as outras pessoas falando, caramba, muito legal mesmo o seu painel lá. E eu falei, muito bacana. E aí um deles falou, pô, mas não parece que você está feliz, você não está comemorando. E eu não conseguia. Então é também um exercício, né? De você conseguir se colocar como protagonista. Tipo, às vezes você é assim o alegre dourado, vale a pena. Um pouco, né? Sim, com certeza. Para perceber que tá na hora de mudar. Ai, lá vai eu, fada sensitiva. Exato. Ai, gente, mas eu vejo assim, quanto mais tempo a gente está nesse mercado, mais a gente entende sobre o comportamento humano. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que só focou no algoritmo. Eu sempre foco nas pessoas, acima de tudo. Obrigado. E entendendo o que as pessoas querem consumir. Como a mente dela está funcionando, para onde o comportamento está indo, eu consigo entender qual vai ser o conteúdo ideal para aquele momento. Então, sei lá, quando surge uma ferramenta nova, eu não penso só na ferramenta, eu penso como isso está impactando a forma que as pessoas estão consumindo. Então elas estão elas estão com muita ansiedade, porque tem conteúdos muito rápidos, então eu vou pro YouTube, eu vou criar conteúdos mais longos, tá precisando de conteúdos de conexão, de profundidade, então eu sempre penso mais nesse movimento de olhar para a pessoa e o indivíduo e para minha comunidade antes de ficar pensando em métricas, engajamento, porque eu vejo isso mais como uma consequência.
Mas sim, eu mudei várias vezes e eu tenho até uma frase que é assim, que o medo de mudar não te impeça de evoluir, assim. Porque eu, assim, tudo... Menina, mas eu sinto isso, assim, a gente primeiro de tudo tem que pensar que a gente sim tem uma marca pessoal e que faz parte, mas a gente não é uma empresa, então a gente vai ter uma flexibilidade e a gente vai sofrer mudanças conforme aquilo que a gente vive na nossa vida pessoal, não tem como separar uma coisa da outra. Então, por exemplo, ano passado eu perdi minha mãe, então obviamente eu sou uma pessoa completamente diferente da Letícia, que era, sei lá, o ano passado. Quando a gente termina um relacionamento, quando a gente resolve mudar de cidade, sei lá, tudo o que a gente vive enquanto indivíduo acaba impactando a nossa versão artista. E eu acredito que todos vocês estão criando conteúdo também como uma forma de expressão para além da vontade de trabalhar com isso, monetizar, se demitir ou qualquer outro motivo que vocês tenham, mas que... me perdi. Mas que, enfim, que tem esse lugar de expressão artística, sabe? Então, pra mim, sempre fez sentido mudar quando eu sentia que não fazia mais. Vídeos e mais pra frente eu vou, enfim, mostrar pra vocês uma apresentação legal aqui. Só que você não sabe quantos seguidores você tem. Isso não importa. O que importa é a qualidade do seu conteúdo. Então, não é que tipo assim, as pessoas não conseguem ver quantos likes tem no meu, mas eu vejo, e aí eu fico vendo toda hora se subiu ou se caiu. Você não sabe. Não é isso que importa. Então, a ideia, eu acho que hoje, as redes sociais, assim, eu estava até comentando antes de começar, eu fui influenciador de Twitter em 2012. Então, eu trabalho com redes sociais desde os meus 16 anos. E eu peguei o crescimento disso, eu fui um dos primeiros funcionários do TikTok no Brasil, eu sempre vivi isso e eu vejo muito como era o Twitter, por exemplo, em 2012, que era divertido e que, cara, toda sexta-feira a gente se encontrava num coffee corner ali na Paulista, que não tinha que marcar. Dava tipo 40, 50 pessoas toda sexta-feira e era só gente no Twitter. Saíram de lá grandes amigos meus e grandes contatos hoje, inclusive. E era pessoa, e hoje a gente é muito número, sabe? Tipo, hoje quando você abre a sua rede social, a primeira coisa que acontece é cair aquele balãozinho ali do Instagram te falando quantos likes, quantos seguidores, quantos comentários você teve e quando você estava fora. Quantas das pessoas você entra no perfil para ver quem é essa pessoa que te deu like? Sabe? Ou até, por exemplo, quando a gente fala sobre comunidade. Criação de conteúdo, de você ser uma pessoa, você falar, vocês são pessoas das opiniões, certo? Só que eu, no caso, se alguém acompanha esse conteúdo, o ator acompanha, eu que trago uma pauta de pessoas junto. Porque o meu conteúdo que eu faço no Instagram é basicamente eu meio que simulo uma reunião de vendas com um cliente péssimo de ruim. Então, no caso, assim, eu chamo de Jéssica porque foi o nome que eu arranjei. O motivo de eu falar que você vai estragar meu brand. Mas, tipo assim, cheguei na reunião com o cliente e falei assim, Jéssica, o valor do meu site, qual site, é R$1.500. Vamos fechar? Não, tá caro. Por que tá caro? Tem que ver como subiu. Tudo tem que ver, né? Então, tipo, eu começo a discutir com o cliente como se fosse qualquer pessoa que ele fala com o cliente. Então, eu imito um personagem, basicamente. Eu imito uma pessoa na reunião. E aí, eu fiquei numa dúvida na questão, tipo, sobre, ok, eu estou fortalecendo uma comunidade em si. Mas também que tem um bagulho que o Gabriel falou, que é a questão de ser um pouquinho também de nós. E eu queria entender um pouquinho sobre essa questão do que eu poderia fazer para esse nós, quando a gente trata de uma comunidade, aonde tem a comunidade, mas também tem eu, só que eu não sou eu sou uma outra pessoa. Eu acho que não sei se consegui falar, explicar. Maria, eu acho que eu entendi. Eu estava falando isso com o Luca. Antes. Construção de persona fica mais fácil quando você constrói uma que já é muito próxima do que você já é. Então você não vai ter que se tornar uma pessoa que você não é e performar, porque isso é um tiro no pé, porque as pessoas percebem o que não é autêntico. Então, posicionamento se faz muito aí. Outra coisa também que ajuda muito é você reforçar os seus pontos fortes
e ocultar um pouco também os pontos fracos. Claro que sempre também mantendo a questão de passar também um pouco de vulnerabilidade, porque isso conecta. Mas eu acho que no final de tudo o resumo é isso mesmo, é bem tranquilo essa questão. Você nunca tem que tentar ser quem você não é, a não ser que, sei lá, você é um ator, você é um creator, ator, e aí a sua criação de conteúdo é você ser outras pessoas mesmo, aí beleza, quem tá ali tá nesse pacto de saber que você tá fazendo isso de forma intencional e explícita. Mas criar um personagem para tentar performar vai ser muito complicado a longo prazo, porque a gente já viu isso acontecer com vários creators e a gente sabe qual é o resultado. Prestei atenção em parte do que você falou, porque outra parte eu estava aqui mesmo, então qualquer coisa se tiver enganado. Mas, irmão, tem uma coisa que eu vejo creators grandes, relevantes fazendo, que é, às vezes, só achar um equilíbrio. Porque você achou um formato de conteúdo que está dando certo, está dando certo, está dando certo, e aí você fica só naquele ali, só que pode acabar caindo nesse lugar raso. Então faz o que está dando certo, mas faz também o que vai te gerar autoridade. Foi isso que você falou? Mais ou menos? Tipo assim, ninguém é só uma coisa, né? Tipo, você não é só editor, às vezes você tem um hobby de gostar de cozinhar também. Então, com o tempo você pode ir mostrando um pouco dessa faceta também, é isso. E eu acho que quando a gente fala sobre comunidade, por exemplo, você trouxe que você tem uma razão para o nome dela ser Jéssica. Essa situação que você passou não é uma situação que só você passou. Você traz uma situação que, tipo, você passa e que existe para muitas pessoas. Eu acho que o lugar de dar certo com essa personagem, por exemplo, é um lugar onde as pessoas se encontram também nessa situação, ou já passaram também por essa situação. Então a gente traz um lugar que é um lugar de verdade para você, mas que às vezes você está falando de um outro jeito, mas não significa que por você assumir um personagem ou etc, isso não seja sobre você, porque senão a história não teria, sei lá, você teria que ter quibado alguém, sabe? Tipo, porque senão é isso, cara, todo mundo já passou por uma reunião dessa. Quem passou por uma reunião dessa vai... tem gostosas risadas aqui, porque a gente sabe muito bem. Mas todo mundo que passou por uma reunião dessa vai se identificar. Na verdade é bem difícil, mas não é impossível. Quem quer perfeito não faz. Então essa é a verdade, a gente já começa aí. Quem quer perfeito não faz. Porque quem quer perfeito vai achar defeito, não vai postar, tá tudo ruim. Se postar vai apagar, porque tá horrível na cabeça dessa pessoa. Então, é sempre aquela frase, melhor feito. Melhor feito. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que para driblar isso em mim, eu tinha que fazer. E não olhar tanto. Quanto mais eu olho, mais defeito eu encontro, mais letra colorida eu quero colocar, ou então eu quero tirar. E aí eu vou ficar encontrando, vou ficar procurando, e não vai ser bom pra mim nem pro que eu quero entregar. E aí, às vezes, você já percebeu que você quer que saia tão perfeito, que você fez tão perfeito que deu ruim. Que ficou caricato demais, tá caricato, gente. Todo mundo não ficou autêntico, não tá a sua cara, não tá o que você quer passar. Porque você modificou tanto aquilo, você mexeu tanto naquilo pra caber em algum lugar e não coube em lugar nenhum, só na sua cabeça que fica bom. E isso é um desespero. E eu acredito que quando a gente começa a trabalhar com criação de conteúdo, ainda mais no mundo que a gente está hoje em dia, de muito consumo, é muito consumo, a questão do perfeccionismo vai ficando cada vez maior, mas a gente quer, sabe, a gente quer transformar aquilo ali mais e mais. Então, o consumir acaba com a nossa criatividade. Quanto mais a gente consome, mais a gente se compara, mais a gente muda, mais a gente enche de coisa, mais a gente fala que não vai postar. Não queremos mais aquilo. Então, temos que voltar, falo por mim mesma, tá? Bronca, segurando o cartaz pra mim mesma. Temos que voltar a ser criativos sem olhar a grama do outro. A grama do outro tá sempre bonitinha, tá? Ainda mais no Instagram. Sabe? Então, vamos sair um pouquinho da tela
enxergar ali o que a gente quer, como criativos mesmo, como pessoas que gostam da criatividade. Pessoas que gostam de criatividade não conseguem sobreviver àquilo ali. É por isso que você tá morrendo. Olha que loucura. Aí você fica, não, mas eu tô consumindo mais, tô aprendendo mais. Não tá, você tá matando sua criatividade, você tá se comparando mais, você tá ficando mais triste e sendo mais perfeccionista. Então, a dica que eu dou é faça. Acho que é isso. Não se comparando, mas a gente precisa estar lá todo dia. Exato. A frequência é importante. Mas quando eu falo desse lado de o nosso criativo não sobrevive àquilo, é o tanto que a gente consome. Aí nosso criativo não vai sobreviver. Mas pensa, você tirando aquele dia ali para poder se encontrar, se entender e fazer que nem você falou, dividir as suas postagens. Mano, tem dia que eu passo o dia inteiro gravando. Nos outros dias é só vou soltando, pá. Ah, não, essa ideia aqui não pode ser hoje porque hoje estourou tal coisa, se eu modificar e jogar pro meu público vai dar bom. E vou lá e faço rapidinho. Eu consigo ser mais criativa quando eu consumo menos. Mas eu tô sempre lá. E é muito louco isso. Eu tô sempre lá não consumindo, mas fazendo. Entendendo ali quem eu sou para poder entregar aquilo que eu quero. Então, entra muito nesse lugar da frequência. Não existe sem frequência, é impossível. Você precisa de frequência. Mas entra esse lugar do nosso criativo morrer de tanto vídeo. A gente, se deixar, ficamos lá o dia todo, só assim, ó. Aí os vídeos tudo cortados, as músicas, porque a gente não suporta mais. Então, nossa cabeça precisa desse tipo de descanso. Eu vou, na verdade, ler um negócio que eu escrevi sobre isso, né? Eu fiz um post no Instagram agora recente, que fala mais ou menos isso. Pare de pensar e vá criar. Você passa esse tempo todo planejando para tudo ser perfeito, mas você sabe bem que esse perfeccionismo é só medo disfarçado. Se permita ser livre da sua pressão, se permita ser livre da pressão das suas próprias expectativas. Apenas faça. As respostas já estão dentro de você. E aí é isso, a resposta já está dentro, né? É uma parada que eu falo muito sobre pensar dentro da caixa. A gente fala muito sobre pensar fora da caixa, mas eu acho que as respostas estão dentro. Quem aí já teve bloqueio criativo, levanta a mão. Eu imagino que todo mundo consome. Eu imagino que todo mundo consome muito em rede social aqui, então a gente recebe muita referência o tempo todo. Então é um negócio muito doido, porque a gente tá o tempo todo recebendo referência, mas ao mesmo tempo a gente se sente bloqueado. Talvez o problema não seja o que vem de fora, e sim como você processa dentro de você. Então é a forma como você processa essas informações para sair de você como voz criativa. E aí você só faz isso realmente praticando, e indo atrás, e correndo e fazendo, sem pensar muito. Às vezes pensar demais vai travar, sabe? Então a parada é essa, parar de pensar e criar. Galera, obrigado. Pô, foi uma conversa legal, né, gente? Foi uma conversa legal. Obrigado, bate aqui.